Olá meninas, paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez nós no nosso estudo, hoje no nosso quarto dia. Eu fico tão feliz de poder estudar isso aqui com vocês. E eu estou hoje, vamos falar, o amor é atencioso. E a primeira base que está usada aqui no livro é: como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos da areia. Que bom, né? Que bom saber que os nossos pensamentos são grandes, né? E que os nossos pensamentos é que nos conduz. Mas aqui, quando o salmista está falando isso, ele está dizendo que o Senhor Deus tem esses pensamentos sobre ele, que está escrito em Salmo 139, 17 e 18. Aqui no livro o autor vai dizer assim: o amor pensa, ele não é um sentimento tolo que passeia pelas ondas da emoção e então cai no sono mental. Quando você está emocionado, então você fala, faz, age e na sequência você esquece o que aconteceu. Não é isso que o amor faz. O amor é racional no caso, né? O amor pensa, mede estratégias, sacrifícios, mede consequências, mede atitudes. Então, ele se mantém ocupado em pensamentos, sabe que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Então, se eu estou pensando com amor, se eu estou pensando com respeito, se eu estou pensando com bondade, se eu estou pensando com equilíbrio, as minhas ações serão dessa maneira. E aqui mais à frente vai dizer: a falta de atenção é um inimigo silencioso para o relacionamento amoroso. E aqui eu fico assim muito preocupada, porque é muito difícil com essa vida corrida que nós temos, nós prestarmos atenção em quem está do nosso lado, se eles não chegarem e falar para nós: olha, eu preciso disso, veja isso, faça, entendeu? A gente tem que ficar sondando, fazendo tipo uma ronda, né, ao redor da casa, nas conversas, na fala, no comportamento, na roupa, nos horários, em tudo, né? E aqui vai dizer assim: o homem tem capacidade de focar em apenas uma coisa, como um lazer, e esquecer do resto do mundo. Enquanto isto pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam da sua atenção. Então veja, nós temos que dar toda a atenção, entender tudo que eles precisam. E quando nós estamos precisando de atenção, nós não podemos esperar que eles vão ter essa sensibilidade, esse feeling de olhar para nós e perceber: ela está precisando de algo. Porque eles não têm essa capacidade mental. E nós temos. Então, o nosso trabalho é dobrado. Porque nós temos que oferecer quando não nos foi pedido. E temos que pedir quando, na verdade, para nós aquilo estava claro e transparente, e evidente e explícito. E isso, para mim, também é difícil. Analisar tudo isso. E aí vai dizer assim: a mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários focos ao mesmo tempo. Ela tem capacidade de falar ao telefone, cozinhar, saber em que cômodo da casa as crianças estão e até se perguntar por que seu marido não está ajudando. Então, assim, realmente a gente consegue ter uma noção, um panorama assim, de onde a gente está, como a gente está, o que está faltando, quem está contribuindo e quem está, né, de fora, fazendo de conta que não está vendo nada, ou às vezes não está vendo mesmo, né? Aqui ainda vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda, que é Gênesis 2,18. Aqui então a gente entende o papel. E se de verdade meu coração entender que eu tenho essa função, não é de ser a babá dele, mas é de ser a auxiliar dele, de enxergar tudo que ele precisa antes dele me falar, de ajudar, de contribuir, de assessorar. Então se eu entender que esse é o meu papel, então eu vou fazer isso com alegria, com amor, com respeito. As suas palavras são as mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Aí olha só, aqui o autor vai dizer assim, que nós, quando vamos falar com eles, temos que ser objetivas, falar exatamente, retamente o que nós queremos, porque é assim que eles entendem. E quando eles falam,
Eles falaram desse jeito. A gente não precisa ficar tentando florear, romancear, colocar alguma coisa a mais nessa fala que eles falaram, porque é estritamente o que ele falou, não tem nada além daquilo lá. Não precisa ficar colocando sentimento naquilo que eles falaram. Aquilo que eles falou, ele fala assim, ó, homem, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Então, isso aqui também é outra coisa que para mim é difícil, porque eu gosto que seja bem esclarecido, bem explicado, bem planejado o que está dizendo. E que seja dito, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, só porque deu uma olhada, a outra já tem que entender o que ela quer, ou como que ela quer, ou quando que ela quer. E ainda vai dizer assim, ó, se o casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar no desentendimento sem fim. Ele fica frustrado tentando entender porque ela fala em enigmas ao invés de falar de uma vez o que ele quer. Ela fica frustrada tentando entender porque ele é tão desatento e não soma 2 mais 2 para compreender o que ela diz. Isso que é legal, né? Porque a gente realmente pensa isso. Meu Deus, mas será que não entende? Mas será que não tá vendo? Mas será que não sabe? E aí ele vai dizer aqui, uma mulher deseja profundamente que o seu marido seja atencioso e reflexivo. E aí ele diz, o homem sábio ouve como um detetive para descobrir a necessidade e os desejos implícitos das suas palavras. Então também, né, quando eles querem, eles conseguem ficar atentos, eles conseguem dar atenção para aquilo que a gente está falando e eles compreendem sim, mas só que precisa de um esforço maior. O amor requer atenção de 2 lados, o tipo de atenção que constrói pontes de combinação de paciência, bondade e generosidade. Volta de novo aqui lá nos pilares do amor, né? O amor ensina a acertar o alvo e respeitar e apreciar a maneira única de pensar do cônjuge. Então, cada ato, cada atitude, cada comportamento, conforme a gente vai conversando, conforme a gente vai cedendo, conforme a gente vai ouvindo, vai entendendo a necessidade um do outro, os alvos vão sendo acertados e menos briga, menos distanciamento, menos dor, menos trauma, né? Menos ferida. Aí vai dizer mais assim, a esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Por exemplo, sim é sim, não é não. E talvez, o talvez tem que ser esclarecido, tipo, hoje não posso, só posso amanhã ou depois de amanhã. E se conseguir antes, então eu vou fazer antes, mas não. Para não ficar dando assim a entender, porque como eles são muito práticos, que você assumiu aquela responsabilidade que você não aguentaria mais, porque senão você vai ser cobrada por ela e você vai ficar frustrada de novo, né? Aí aqui, ó, o amor pensa antes de falar. Ah, Jesus! Ele filtra as palavras com a peneira da verdade e da bondade. Quem de nós não falou e depois se arrependeu? Por que eu falei? Ou então, perdi a oportunidade de ter ficado quieta. Quantas vezes, né? Isso já aconteceu. E aí, a pergunta aqui, ó. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-lo melhor? Qual a necessidade imediata que você pode suprir? Porque para qual próximo evento você já pode se preparar? Tipo aniversário, comemoração de feriado, casamento. Então é isso, minhas irmãs. Aqui aí tem o desafio para a gente fazer. Essa lição aqui, ela fala bastante com a gente, porque dar atenção exige a nossa atenção. E muitas vezes nós somos carentes de atenção. E aí, erroneamente, nós pensamos, já que ninguém me dá nada, também não vou dar nada. Né? Que isso é natural de nós. Mas não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Aqui tem essas referências que nós passamos, né? A referência do livro que está aqui em Salmos 119. Opa, passei aqui a folha. Salmo 139, 118, 17 e Gênesis 2, 18,
né? Que vai dizer ali que nós somos auxiliadora. Então, esses dois versículos aqui vai estar nos ensinando como dar atenção, mesmo que nós não temos atenção, porque o feedback vai ser uma atenção de volta. Que o Senhor nos ajude, né? O Senhor está conosco, Ele está do nosso lado, nos ajudando com a leitura desse livro. Uma coisa tão simples, mas é uma necessidade diária de aplicação na nossa rotina, onde o Senhor vai fazer transformação em nós, na nossa vida, através das nossas vidas. E eu sei que grandes coisas, grandes frutos, nossa família vai colher através do nosso comportamento saudável, nosso comportamento puro, nosso comportamento de maneira que o Senhor se agrade e que ainda mais as pessoas que estão conosco também venham se agradar daquilo que nós estamos falando, fazendo e agindo. Amém? Continuamos assim, eu orando daqui, vocês orando daí, eu orando pela minha casa e pela casa de vocês, e vocês fazendo o mesmo. Amém?